nós temos que olhar para as coisas que nos dão esperança, que alargam os nossos horizontes, que alargam as nossas estacas, que aumentam a nossa fé. Ontem, sábado, quinta-feira, a Hebe me chamou e eu moro do outro lado da avenida, é um colégio estadual. E ela me chamou por volta do meio-dia, meio-dia e pouco, na saída da escola dos alunos. E tinha uma escada na rua, desce, termina numa escada, e logo em seguida é a avenida Nanhanelo, e ela me chamou, estava me mostrando, e muitos, mas a rua ficou palhada de jovens, de alunos, e eles estavam se degladiando. Começou uma briga, e eu falei, meu Deus, eu não posso viver isso. Aquilo me fechou o coração, e eu comecei a orar e interceder, porque muitas mães esperando os filhos chegarem em casa, e eles estavam se degladiando. Ali não tem vencedor nem perdedor, todos perderam. Quem estava vendo, perdeu, quem estava participando, perdeu, e as pessoas não se separam. Tanto é que na sexta-feira tinha polícia na saída da escola, que algum vizinho, alguém chamou a polícia naquele momento. Eu não vi porque eu saí, aquela cena me deixa. Então nós temos que começar a olhar aquilo que nos dá esperança. Tem coisa que a gente olha que não acrescenta nada. Quer ver o que Deus falou para o nosso pai na fé, Abraão? Abra a tua Bíblia. Gênesis 13. Gênesis 13, nos versículos 14 e 15. É sobre esse versículo que eu vou ministrar essa noite. Diz assim: então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e olha bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Olha que coisa importante que Deus fala para Abraão. Eu quero ler para vocês em outra versão, para vocês entenderem bem o que é que o Senhor está dizendo. O mesmo texto. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Antes de entrar propriamente na mensagem, eu quero te mostrar um detalhe. Esses versículos, melhor, 13 e 14, eles estão recheados de princípios, eles estão recheados de orientações divinas para a nossa vida. Olha só, o Senhor começa, a narrativa de Moisés começa assim: então, depois que Ló foi embora, percebe que tem algumas coisas que nós temos que tomar algumas atitudes. Ló era sobrinho de Abraão, e Deus, quando chega a Abraão, ele falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, você e a tua família, em
Sara e todos os servos dele, rebanho, tudo que ele tinha. Mas ele levou o pai e levou o sobrinho Ló. Ló deu muito trabalho para Abraão. Então ele está dizendo assim: cuidado, que tem gente que atrapalha a tua vida. Presta atenção. Tem gente que não é bênção para você. Tem gente que é problema na tua vida. E Deus está dizendo: olha, eu quero te abençoar. Mas essas pessoas travam as bênçãos de Deus. Elas não permitem que Deus te abençoe. Então, olha só o que está em Números 11:4. E o vulgo, em outra versão populacho, em outra versão bando, mistura de gente que estava no meio deles, veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Este populacho, esse bando, fez o povo de Israel pecar contra Deus. Levou o povo a pecar. Olha só o que Deus está dizendo para nós. Presta atenção. E tem mais. Este mesmo povo faz Moisés pecar. Isso está lá em Números 20, versículos 2 e 3. Versículos 11 e 12. Esse povo fez Moisés pecar. E quando nós olhamos para Moisés, Moisés se irritou. E em Números 12, 3, está dizendo que Moisés era muito manso. Apesar dele ser manso, aquele povo tirou Moisés do sério. E porque Moisés se irritou, ele não entrou na terra prometida. Olha só como certas pessoas que nos acompanham muitas vezes nos prejudicam. Essas pessoas nos prejudicam. Quer ver? Isso está lá em Deuteronômio 1:37, Salmo 106, 32 e 33. Presta atenção nisso. Então, olha só, quando Deus diz: então depois que Ló foi embora, outro ponto que eu quero mostrar para vocês. Outro ponto, quer ver? Ergue os teus olhos. Me dá a impressão que enquanto Ló não saiu de perto de Abraão, ele não olhava para cima, ele só olhava para baixo. Ele só tinha uma visão linear. Ele não tinha uma visão profunda. Ele não tinha uma visão que Deus queria que ele tivesse. Olha para frente, levanta os olhos, olha até onde a tua vista alcançar. Deus queria falar para ele: ei Abraão, quando eu te tirei da cidade de Ur, eu levei você porque você tinha visão. Eu levei você e te dei visões. Eu te falei: vai para uma terra que eu vou te indicar, e você saiu, mas você está marcando passo, você está perdendo oportunidade. Então, quando Ló sai, ele volta a olhar para Deus. Então, nós precisamos entender que essas coisas são complicadas. Quer ver? Jesus diz lá em Mateus 10:36: os inimigos do homem serão os seus familiares. Pastor, Jesus que falou, não sou eu. Mateus 10:36. E olha, coisa interessante, tem um texto que diz assim, que o cego de Jericó, ele perguntou: o que está acontecendo?
qual é esse movimento que está acontecendo? E falaram para ele, é Jesus. E ele fala, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele começa a gritar e não para, e a turma falando, para de gritar, para de fazer escândalo. E se ele parasse, ele ia perder a bênção dele. Nunca mais Jesus entrou em Jericó outra vez. Foi a última vez que Jesus foi para Jericó. Ele estava indo para onde? Estava indo para ser crucificado. Nunca mais. Presta atenção. Hoje é noite de você receber a bênção. Não perca esta oportunidade. O que nós estamos vendo? O que é que nós estamos vendo? O que nós estamos olhando? O que nós estamos falando? O que nós estamos lendo? Estas coisas vão definir o que eu quero alcançar. Essas coisas vão definir o que é que eu almejo. Essas coisas vão definir o meu futuro. Se eu começar a olhar coisas que não me edificam, eu tenho um futuro não promissor. Se eu começar a escutar coisas que não me edificam, eu não vou ter um futuro promissor. Se você hoje ligar a sua televisão em alguns canais, você tem medo até de quem está do teu lado. Porque eles põem tanto medo que está todo mundo roubando todo mundo assaltando todo mundo dando golpe em todo mundo. Então você sai na rua temeroso. Temos que ter cuidado? Sim. Mas nós temos que entender, a vida continua e não é do jeito que é falado para nós. Pega um noticiário amanhã, marca o crime que eles vão falar. E você vai ver que na terça ele vai falar a mesma coisa, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Você pensa, quantas coisas, não, é o mesmo. Então eles ficam, então cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você está olhando, cuidado com o que você está lendo. Antigamente tinha um jornal, eu não lembro o nome dele, mas diz que se ele espremesse ele, saía sangue. Era um jornal Diário Popular. Quem? Diário Popular. Diário Popular, obrigado. Não era assim que a turma falava, mas ela, se torcer o jornal, sai sangue. Você falava de crime, eu ouvi isso. Só de crime. Então você ficava, e hoje eles estão espalhando o medo, porque eles estão dominando pessoas pelo medo. Medo da Covid. Olha a Covid, vamos aqui, vamos aqui. Morreu a pessoa? Morreu. Teve, mas estamos aqui. Mas agora tem outra. Olha, na China tem um negócio secreto, outra vez medo, para dominar o povo pelo medo. Então, nós temos que prestar atenção. O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos olhando? Olha só, Hebreus 12, 2, olha o que diz. Olhando fixamente. Olha que interessante. Fixar o olhar é ficar olhando e não tira os olhos. Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Eu tenho que olhar para Ele. O hino que nós cantamos é exatamente isso, do Baruque. Olhando para Ele, Ele que faz toda a diferença. É Ele quem vai nos dar visões. Eu não posso estar olhando para
coisas que não edificam. Interessante que Deus fala para Abraão: Abraão, olha até aonde a tua vista alcançar. Agora, pensa comigo. Abraão não falou onde a vista dele alcançou. E Deus fala para ele: eu vou te dar. Não, que você não sabe onde alcançou minha vista. Eu vou te dar tudo, e Deus deu para todos os descendentes de Abraão, que somos nós, até onde a vista do nosso pai na terra, Abraão, alcançou. Ele alcançou o Brasil, percebe? Mas ele deu. Não, nós estamos aqui no Brasil e fomos alcançados por essa visão de longo alcance, visão futurista. O que é que você vê para os teus filhos? Qual a visão que você tem dos teus filhos? O que é que você vê para os seus netos? O que é que você vê para a tua profissão? O que é que você vê para a tua família? Para de começar aquele olhar tacanho, olhar para o teu pé, olhar para o teu umbigo. Nós temos que começar a alargar os nossos horizontes. Olha, Deus não quer nos dar uma visão medíocre. Não, Ele não quer. Olha, Ele está dizendo, preste atenção, eu quero que você tenha visões de longo alcance. Olha o que está registrado em Isaías 54. Isaías 54, 2 e 3. Olha que texto maravilhoso. Está dizendo assim: alarga o espaço da tua tenda. Está dizendo, para de viver apertado, para de olhar apertado, para de pensar apertado. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. Você vai transbordar para a direita e para a esquerda. É lindo. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então Deus está dizendo para nós: olha, eu quero para você essa visão futurista. Você tem que começar a profetizar na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, da tua família, da tua casa. Visão de longo alcance. O que é que eles querem? Você tem que estimular. Nós temos obrigação de estimular. Nós temos obrigação de aumentar, de alargar as estacas. Puxar o povo para cada vez mais longe. Cada vez mais longe. Uma hora, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. O que eu tenho para você não se restringe só na tua tenda. Ele está dizendo hoje para nós: ei, sai da tua casa. O que eu tenho para você não está restrito àquelas quatro paredes. Sai, olha o mundo, olha o que tem para você. Olha o que ele diz para Abraão. Então, o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou. Ele pega Abraão pela mão: vem cá,
Vem cá, você está aí olhando a sua tenda. Você não está vendo mais nada, não é isso que eu tenho para você. Senhor, mas a minha tenda já é grande, mas não é só isso. Presta atenção, Abraão. Aí ele fala assim: olha, 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 olha para os céus. Não olhar para baixo, olha para o céu. E conta as estrelas, se é que pode. Se é que você consegue. Abraão, Senhor, não confio. E prometeu: será assim a tua posteridade. E é engraçado que nesse texto, quando Abraão olha para a tenda, o que ele vê? Sara estéril, idosa, já não tinha mais o costume das mulheres. Quando ele olha para ver para ele, o corpo dele é amortecido. E Deus, olhando para ele, olha para o céu, consegue contar as estrelas, assim vai ser a sua posteridade. Imagine se Abraão não acredita. Mas ele acreditou que Deus era fiel para fazer tudo aquilo que ele tinha prometido. Deus vai fazer tudo que tem prometido para a tua vida, para a vida da tua família, para a vida dos teus filhos, dos teus netos. Presta atenção. Deus está mandando nós sairmos dos 4 cantos da nossa casa. Deus está pedindo para que paremos de olhar para o chão, começamos a olhar para o alto, começamos a ver aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos falando e conversando, escutando aquilo que nós estamos lendo. Nós temos que ser mais seletivos naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente vê. Hoje, você não precisa mais levantar do teu sofá para mudar de canal. Está aqui, ó. Vamos ser seletivos. Para de estar vendo coisas que não vão edificar. Não vai edificar. No deserto tem muita cobra. E quando alguém do povo era mordido por uma cobra, normalmente as cobras nos desertos são venenosas. Ele morria. Tinha fazer Instituto Butantan, não tinha ainda na época. Soro antrofílico não existia. Então o Senhor falou para Moisés: faz uma haste alta, faz uma serpente e põe lá em cima no alto. Quem for picado e olhar para cima vai ser curado. E não morrerá. Significa, cada vez que nós olhamos para cima, nós não vamos morrer. Deus está dizendo: olha cá, fixamente, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que entender isso. Nós temos que ver essas coisas. Moisés encoraja o povo, dizendo, está lá em Êxodo 14, 13. Então Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje, mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais o vereis outra vez. Olha que coisa maravilhosa, isso ele estava dizendo, porque Faraó estava quase encostando no povo, na travessia, Faraó estava quase chegando, aí Moisés fala: tem bom ânimo, acredite que Deus tem solução, Deus tem livramento para a tua vida,
E os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais os verei novamente. O Senhor vai tirar da nossa frente coisas que não edificam. Deus vai tirar da tua vida coisas que estão atrapalhando você receber a tua bênção. Nunca mais você vai ver aquilo que estava te atrapalhando. Deus vai tirar da tua frente. É o que Ele está dizendo essa noite para nós. Como eu posso refinar a minha visão? Como que eu posso olhar e mudar o meu foco? Olha, está no Salmo 101:3, dá uma olhada nesse salmo. O salmista diz assim: não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Em outra versão diz assim: nada que é má, degradante, vulgar, injusta, desonesta, torpe. Eu não vou pôr nada disso na minha frente. Detesto a conduta dos infiéis. Significa que se eu coloco diante dos meus olhos uma coisa perniciosa, eu sou infiel. Eu sou infiel. Eu sou alguém que não merece de Deus atenção. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3:21. E como você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança, se você coloca diante dos teus olhos coisas más, ouve coisas más, lê coisas más, escuta coisas más? Então, quando você puxa pela tua memória, tem o quê? Coisas más. Percebe por que Deus está preocupado com aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós lemos? Porque isso vai criar memória. Agora mesmo, agora nesse instante, a Ariane estava falando comigo: Geraldo, você precisa limpar a memória do teu celular. Tem 3.000 vídeos. Está me ocupando 40% da memória do meu celular. Eu tenho que ter no meu celular uma memória seletiva. Então eu já pedi para ela: me ensina outra vez a fazer isso. Eu vou anotar e vou fazer uma limpeza. Eu não preciso de tanta coisa que está lá. Então Deus está falando agora, nesse instante aconteceu isso. E Deus está falando: olha, presta atenção com a tua memória, presta atenção com aquilo que você está vendo. Eu quero ler um texto para vocês, para mostrar para você a preocupação de Deus sobre a nossa vida. E ele está em, deixa eu ver se eu acho aqui, mas se não achar eu sei ele. Achei. Oh, Deus. Apocalipse 3:18. Eu gosto dessa versão, porque essa versão está bem melhor para que nós possamos entender. Olha o que está dizendo. Esse é Deus falando para nós. Essa parte de Apocalipse é Deus falando. Ele está falando para a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Ele não está falando para o mundo. Ele não está falando para as pessoas que não são fiéis. Ele está falando com os servos dele, com os fiéis. Ele está dizendo assim: portanto, ofereço-te este conselho. Olha o que Deus está falando. Olha, eu ofereço para você um conselho. Como se Deus não
mas mesmo assim ele está dizendo, eu te dou um conselho, como lá em Deuteronômio 28, eu aconselho, eu vou deixar bênçãos e maldição, mas eu, se fosse você, escolheria as bênçãos. A mesma coisa aqui, ele está falando a mesma coisa, adquire de mim e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Olha que lindo, ele está dizendo, eu quero que você compre de mim o melhor colírio, e com esse colírio você vai ungir os seus olhos, e depois de ungir, você vai ter condições de enxergar claramente. Nós cristãos somos os únicos que temos visão clara, real dos fatos. Nós podemos discernir entre o bem e o mal. Nós podemos discernir todas as coisas, e de ninguém nós somos discernidos. Nós temos conhecimento de todas as coisas, porque Deus nos dá conhecimento. E Deus está preocupado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. Deus quer que você tenha uma visão clara, uma visão nítida de todas as coisas. Só para você, só um número interessante para você pensar. Na Bíblia, nós temos 1140 vezes a palavra olhar, e todas as suas variantes, olhando, olhei, olhava, então todas as variantes de olhar, 1140 vezes que a Bíblia traz da palavra olhar, 150 vezes a palavra ver, com as suas variantes, vendo, vi, ver, 157 vezes. Num total, se você somar as duas palavras, 2.907 vezes. Nós temos a palavra olhar e ver, e as suas variantes. Lógico. Sabe mais ou menos quantas vezes dá por dia? Cuidado com o que você olha. 4 vezes por dia, durante o ano. 4 vezes por dia, durante o ano. Dá 1.297. Então, se Deus não estivesse preocupado com o nosso olhar, jamais colocaria na Bíblia tantas vezes essa palavra. Deus está preocupado com aquilo que você vê. Deus está preocupado com aquilo que você olha. Deus está preocupado com aquilo que você escuta, com aquilo que você fala, com aquilo que você vê. Para que você possa chegar na tua casa hoje e decretar dentro da tua casa: eu vou alargar a minha tenda. Eu vou estimular os meus filhos a alcançarem aquilo que eles almejam. Porque aquilo que eu vejo vai ser dado para mim e para minha prosperidade. Que Deus abençoe. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Vamos